a tua mão para cá, vamos orar pela vida do servo do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, está aqui o teu filho, Pai querido, nesta manhã, Senhor, que vai ser o canal de bênção, Senhor, para nossas vidas nesta manhã, Senhor. Senhor, usa ele, Pai querido, mais uma vez, Senhor, neste altar, Senhor, para que o teu nome, Senhor, venha a ser engrandecido, Pai querido, nesta manhã. Deus, nós estamos com nosso coração aberto, Senhor, atento a ouvir a tua voz. Usa o teu filho, em nome de Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 15. Enquanto você vai procurando, louva a Deus por mais uma manhã, onde nós estamos reunidos em sua presença. Deus abençoe a vida do pastor Carlos, presbítero Júnior, todos vocês que vieram nessa manhã. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para a igreja nessa manhã. Amém? Quantos é que vieram ouvir a voz de Deus? Deus, ele vai continuar falando, já tem falado, ministrado em nossos corações, por intermédio dos louvores. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando conosco. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu quero ler alguns versículos. Eu vou pedir que você, por gentileza, redobre a sua atenção, para que você entenda o propósito de Deus nessa manhã. Hoje eu vou estar ministrando sobre o seguinte tema: a trilogia dos perdidos. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, versículo 4: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Versículo 8. Versículo de número 8. Glórias a Deus. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar? Versículo 17. E caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18, a parte A diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Toma o seu assento. Se você puder, aplauda o nome de Jesus. Se é para ele, bata mais forte. A ele a honra, a ele a glória e todo o louvor. Meus amados e queridos irmãos, dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, desses 4 evangelistas, 2 estiveram presentes no ministério terreno de Jesus.
Mateus e João, eles foram testemunhas oculares dos feitos que Jesus realizou durante os seus 3 anos de ministério na terra. Mas Lucas e Marcos, eles vão aparecer no cenário bíblico durante o ministério do apóstolo Paulo. É possível que João Marcos, que vai dar o nome de Marcos para o evangelho, fosse um jovem que durante a primeira viagem missionária de Paulo havia se convertido e ter feito parte do ministério missionário de Paulo. Mas o doutor Lucas, um gentil que se converteu ao evangelho, passa a somar no ministério de Paulo, exercendo a função de médico do apóstolo Paulo. E esse doutor Lucas, como eu disse, ele não foi testemunha ocular dos feitos que Jesus realizou. Há uma diferença de aproximadamente entre 30 a 35 anos de diferença de ministério entre Jesus e o apóstolo Paulo. Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, ele escreve baseado em informações que ele recebeu daqueles que ainda não eram vivos da época de Cristo. Pessoas que foram alcançadas pela mão do Mestre. Pessoas que foram tocadas, curadas, ou por que não dizer ressuscitadas por Jesus, que estavam vivos durante a vida de Lucas. Lucas, ele escreve 2 livros. O Evangelho, que leva o seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos. Esse homem, ele tem a preocupação de apresentar um Jesus humano. Observe que a expressão que mais se destaca no Evangelho de Lucas é a expressão o Filho do Homem. Por exemplo, quando você ler as páginas de Mateus, Mateus tem a preocupação de apresentar o reino dos céus. E automaticamente, se há um reino dos céus, há um rei. Então, o doutor Lucas, diferentemente de Mateus, que escreve o evangelho do rei para os judeus, Lucas escreve para os gentios, os estrangeiros, o evangelho do Filho do Homem. Quando você lê Marcos, Marcos também escreve um evangelho, mas o seu evangelho é endereçado para o público do império dominante, que é o império de Roma. Roma, como todos aqui sabem, governou o povo de Deus, o Oriente Médio, durante mais de 700 anos. E quando Jesus nasce, Roma domina toda a Palestina. E Marcos, ao escrever o seu evangelho, ele escreve esse evangelho para o público de Roma, mas tendo a preocupação de apresentar um Jesus que é servo, um Jesus que está em movimento. Todos os 16 capítulos do evangelho de Marcos, você não vai encontrar Jesus parado. Jesus está sempre em movimento com os seus discípulos, com os seus apóstolos. João, ele também escreve o seu evangelho, mas ele escreve para os gregos, para a cultura helenista que domina a Palestina na época de Jesus. E para esses, João escreve o evangelho do Filho de Deus, o homem que é Deus e o Deus que se tornou carne. Mas Lucas, ele tem essa preocupação de apresentar o lado humano de Jesus, o Filho do Homem. E quando você ler a expressão o Filho do Homem, não se trata do Filho do Homem Deus, mas o Filho do Homem José. Para quem não sabe, Jesus teve 2 pais e uma mãe. Ele teve como mãe Maria, como pai espiritual o próprio Deus, mas como pai terreno José. E quando eu leio essa expressão o Filho do Homem, Lucas, tendo essa preocupação de narrar ou trazer as suas narrativas, ele traz um Jesus que com 12 anos se apresenta no templo, confrontando e debatendo com os fariseus. Dá a entender que, humanamente falando, Jesus se desenvolve de forma natural, estatura, conhecimento e graça diante dos homens. Esse evangelho escrito por Lucas, ele traz essa ideia de que Jesus, ele era Deus,
mas ele abre mão dos atributos de Deus para ser homem, para agir como homem. Deus, quando ele, em forma de Cristo, quando ele desce lá dos céus, ele abre mão dos seus atributos. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo. Quando ele vem, ele abre mão dos seus atributos e passa a viver como seres humanos mortais. Quando você ler as páginas do Antigo Testamento, dá a sensação de que Deus está distante dos homens. Dá a sensação de que Deus está com um chicote na mão, esperando alguém errar para o castigar. Mas essa distância não foi provocada por Deus. Essa distância foi provocada pela burocracia da lei dos fariseus. A religião fez com que Deus se afastasse dos homens, ou os homens se afastassem de Deus. Quando Cristo, ele decide vir à terra, ele decide encurtar essa distância, e nada mais como se apresentar como homem, que anda no meio dos homens. Como homem, Jesus foi bebê, se amamentou. Como homem, Maria teve que trocar as suas vestes. Como homem, Jesus teve que se alimentar, teve que se locomover. Aliás, essas distâncias, essas particularidades inerentes a um ser humano é atribuída a Jesus no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas você vai ver Jesus viajando a certas distâncias. Se ele fosse Deus, ele não precisava se locomover. No Evangelho de Lucas você vai encontrar Jesus orando. Ele era Deus, não precisava orar, mas ele orava. Quando você ler o capítulo 4, por exemplo, do Evangelho de Lucas, nós vamos ver o Espírito Santo conduzindo Jesus para o deserto. E isso tem uma finalidade. Quando o Espírito Santo o conduz o homem Deus para o deserto, ele tem a preocupação de provar o homem Deus no deserto e trazer o sustento para o homem Deus no deserto. Haja vista que quando o diabo, ele olha para Jesus e ordena, transforma essas pedras em pães. O diabo estava dizendo para Jesus, olha, desafia o seu próprio pai, desafia a sua divindade, ora, você está com fome. Utiliza-se dos seus atributos e transforma essas pedras em pães. Só que o diabo esqueceu que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E era de um alimento espiritual que iria fortalecer o Espírito Santo, não de um alimento humano. Mas já vista que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus é 100% Deus, sim, mas ele abre mão dos seus atributos e passa a agir como homem. E como homem, nós vamos ver ele lá no alto do Gólgota pedindo sede, ou pedindo água. Ele tem sede. Alguém oferece um pouco de vinagre, mas a tradição diz que não se tratava de vinagre, se tratava de uma bebida alcoólica, para que quando os homens que estivessem crucificados pudessem ingerir aquela bebida alcoólica, aquele álcool entrasse em contato com as correntes sanguíneas, aquilo amortecia as dores, e o espetáculo da cruz demoraria mais tempo. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não bebe, ele experimenta o vinagre. Ele experimenta o vinagre para dar o grito de liberdade. Sua garganta está seca, sua língua está colada no céu da boca. Alguém oferece o vinho, a bebida entorpecente. Ele não bebe, mas ele experimenta. E ao experimentar, a língua descola do céu da boca, ele dá o grito de liberdade. Está consumado. Ele não bebe a bebida entorpecente, porque certamente Satanás o acusaria de sofrer todos os requintes de crueldade e as dores inerentes a um corpo humano até o seu último momento de vida, sob o efeito do álcool. Então ele rejeita, porque Jesus, ele queria ir para o Calvário para sentir o que os homens sentem. É mais ou menos assim. Quando você chora, ele sabe exatamente interpretar cada lágrima que desce dos seus olhos, porque a Bíblia diz que ele chorou. Quando você é rejeitado, ou rejeita o teu ministério, ele sabe exatamente o tamanho da dor e a dimensão dessa rejeição, porque ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Quando você é traído, ele sabe muito bem avaliar o tamanho da dor da traição, porque na mesa da ceia, alguém que comia com ele também o traía. Mas quando ele está lá no alto do Gólgota, a proposta dele é: eu quero sentir o que os homens sentem até o último momento de suas vidas. Eu quero sentir todas as dores que os homens sentem.
Até porque, ao sentir todas as dores que os homens sentem, ele sabe exatamente o remédio que precisamos. Quando você pega João capítulo 14, versículo 26, ele vai deixar o remédio prescrito. Ele vai dizer assim: eu vou para o meu Pai, mas não se preocupe que eu vou enviar um outro Consolador, da mesma espécie. Vai ser o meu substituto na terra. Ele está prescrevendo um remédio que não é controlado pela Anvisa, que não tem prazo de validade. Aliás, o remédio está aqui nessa manhã. Levante assim as suas mãos. Vai experimentando a primeira dose do remédio. Espírito Santo. Lucas tem essa finalidade de apresentar um Deus humano. E como um Deus que é humano, a sua finalidade é vir salvar e resgatar o pecador, é achar aquele que perdeu, ou aquele que se perdeu. Veja que quem está em volta de Jesus são os marginalizados, são os discriminados. Aliás, ele vai dizer o seguinte: os médicos não precisam, ou melhor, os sãos não precisam de médico, são os doentes que precisam. E o capítulo 15 de Lucas começa com Jesus no meio dos pecadores. Tente imaginar o Filho de Deus no meio de publicanos e pecadores. Lucas capítulo 15, o Deus humano, ele vai delatar ou relatar 3 parábolas. Alguém me ouve? Diga amém. Ele está no meio dos pecadores. Surgem a figura dos religiosos dizendo: você não pode se assentar e nem comer com os pecadores. Aí ele abre a boca e começa a contar as parábolas. O texto fala de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Esse texto revela a importância que Deus confere a um animal, a um objeto e a um ser humano que é consagrado a Ele. Essas 3 parábolas demonstram algumas coisas em comum entre elas. Primeiro, todas as 3 parábolas há algo em comum, ou algumas coisas em comuns entre elas. A primeira, as 3 parábolas mostram que algo foi perdido. As 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho perdido, revela que algo foi perdido. Alguém perdeu uma ovelha, alguém perdeu uma dracma, alguém perdeu um filho. A segunda coisa em comum entre as 3 parábolas é que as 3 parábolas de Lucas 15 mostram a importância e o valor daquilo que se perdeu. Um pastor perdeu uma das suas ovelhas. Uma noiva perdeu uma joia. E uma família perdeu um dos membros para os camaradas na rua. A terceira coisa em comum entre as 3 parábolas é que todas as 3 coisas perdidas no texto não foram perdidas longe dos olhos dos seus proprietários. Posso pregar? Eu disse que primeiro, as 3 parábolas revelam que algo foi perdido. Eu disse que as 3 parábolas nos diz que todas as coisas perdidas não foram perdidas longe dos olhos dos seus proprietários. Aquilo que foi perdido não se perdeu longe, se perderam debaixo dos olhos dos seus proprietários. A ovelha se perdeu dentro do aprisco do seu pastor. A moeda se perdeu dentro da casa da mulher. O filho se perdeu dentro da casa do seu pai. Não foi na rua.
não foi longe dos seus proprietários. A ovelha, a moeda e o filho se perdeu diante dos olhos dos seus proprietários. A quarta coisa em comum entre as três coisas perdidas no texto é que algo ficou parado na vida de alguém, esperando achar aquilo que se perdeu para a vida voltar à normalidade. No caso da ovelha perdida, as 99 precisou parar no deserto, sem pasto, até a ovelha andarilha voltar para o rebanho. No caso da dracma perdida, um casamento precisou ser adiado. E no caso do filho perdido, os negócios de um pai de família ficou em segundo plano. Porque quando perdemos algo, alguma coisa fica parada em nossa vida, esperando que encontramos para a vida voltar à normalidade. A quinta coisa em comum entre as três parábolas perdidas no texto é que alguém precisou tomar iniciativa para achar o que se perdeu. O pastor deixou as 99 e foi em busca da ovelha perdida. A mulher pegou a vassoura, acendeu uma lâmpada para encontrar a sua dracma perdida. O pai foi para a porteira de sua fazenda abraçar o seu filho. Perceba que nas três parábolas, além de perderem diante dos seus olhos, ou quem perdeu os seus valores, não perdeu porque estava distante, mas próximo. Perceba que as três parábolas nos revelam que alguém teve que tomar iniciativa para ir buscar o que se perdeu. O texto também traz nas três parábolas algo em comum, ou seja, que todas as três coisas perdidas no texto também foram encontradas. A ovelha perdida foi encontrada no deserto. A dracma foi achada dentro do mesmo lugar em que ela foi perdida. O filho pródigo foi encontrado no caminho de casa. Apenas uma introdução. A sétima coisa em comum entre as três parábolas é que todas as três coisas perdidas no texto teve uma festa quando os perdidos foram encontrados. Escute, o pastor reuniu com seus amigos pastores para celebrar a volta da ovelha. A mulher se reuniu com as suas amigas para celebrar o achado da moeda. O pai celebrou com seus amigos a volta do filho que voltou para casa. Algo perdeu, mas algo foi encontrado porque alguém tomou iniciativa. Escute, Lucas capítulo 15 começa com Jesus sentado em uma mesa comendo com publicanos e pecadores. Se você analisar o versículo 1 e o versículo 2, Jesus tem como amigos os discriminados pelos detentores e intérpretes da lei. Esses fariseus contestam Jesus pelo fato dele estar em volta de pessoas pecadoras. Diante desse ataque, qual era o ataque? Os fariseus se aproximam e acusam Jesus de se misturar com os impuros. Diante desse ataque, Jesus conta as três parábolas. E ao declarar o conteúdo das três parábolas, Jesus está transmitindo as seguintes mensagens aos fariseus. Já parou para analisar que o maior obstáculo para achar o que se perdeu é justamente a religiosidade e os religiosos? Mas aí Jesus conta as três parábolas e nas entrelinhas dá uma resposta para os religiosos. A primeira, Jesus ao contar as três atividades, ele está dizendo o seguinte para os religiosos: que as atividades religiosas não podem ser mais evidentes do que a busca pelo que se perdeu. Eu vou dizer de novo.
Quando Jesus conta as 3 parábolas para se defender do ataque dos religiosos, ele está dizendo o seguinte: que as atividades religiosas não podem ser mais evidentes do que a busca pelo que se perdeu. Não é pelo simples fato de eu ter as minhas atividades, ou de exercer as minhas atividades no templo. Em contrapartida, Jesus está dizendo: não adianta ter atividades religiosas se o que você precisa é algo que você perdeu. Jesus está dizendo: para que adianta os rituais da lei? Para que adianta as 3 orações do dia no templo? Para que adianta dar o dízimo como eles davam? Se o que você precisa é o que você perdeu. Segundo, quando Jesus conta as 3 parábolas, ele dá uma resposta nas entrelinhas. E qual era a resposta que Jesus deu? Jesus, ele vai dizer assim nas entrelinhas: que a mal interpretação da lei de Moisés, que impedia um judeu de se aproximar de pessoas consideradas impuras, esbarra na lei do amor. Não é a lei de Moisés em si que atrapalha a lei do amor, mas a mal interpretação da lei, a burocracia da lei que impedia que a lei do amor fosse exercida. Aonde será que eu já vi isso na Bíblia? A parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi assaltado, bateram nele e deixaram ele meio morto. Descia o religioso sacerdote. Eu fico imaginando, pastor Carlos, com a Bíblia debaixo do braço. Para onde que o sacerdote vai? Para o templo. Em atividade, só que pelo mesmo caminho que o homem caiu, ele julgou errado o homem que estava caído, passou de largo. E aqui está uma má interpretação da lei. A lei dizia o seguinte: que o sacerdote não podia tocar em nenhum defunto. Se um sacerdote tocasse em algum morto, ele seria contaminado. Só que a Bíblia diz que aquele homem não estava morto, ele estava meio morto, ou quase morto. Ele interpretou errado. E aí a lei do amor não foi exercida. Um dia Jesus está voltando de missão com os 12 apóstolos, e o dia era sábado, e a Bíblia diz que os homens, os discípulos estavam famintos. Eles entram no milharal e Jesus autoriza eles a comer o milho. Eles pegam a espiga, descascam, debulham e começam a comer. Surge a figura dos religiosos. Os religiosos dizem: não podem trabalhar no dia de sábado. Aí Jesus olha para eles e conta um fato que aconteceu com Davi, lá em Nob. Um dia Davi está fugindo, ouvindo de uma guerra, com seus valentes. Ele entra no templo, procura o sacerdote não se encontra. Aqueles homens voltando de uma batalha estão famintos, mas eles olham para a mesa, que tem 12 pães para os sacerdotes se alimentarem. Davi autoriza aqueles homens a comerem do pão, e a lei dizia que aquele pão era consagrado. A lei dizia que aqueles pães não deveriam ser tocados, a não ser pelo sacerdote, e quem tocasse naqueles pães deveriam ser mortos. Mas aí os homens entram com fome, e Davi autoriza a comer. Eles comem o pão. Quando eles terminam de comer, surge o sacerdote olha para Davi, Davi explica a necessidade. E aí o sacerdote usa o bom senso e nas entrelinhas dá a entender o texto que ele olha para a situação e diz: não, a necessidade fala mais alto do que a lei. Jesus conta esse caso para os fariseus. Os fariseus ficam sem resposta, e Jesus dá a declaração: eu sou o Senhor até do sábado. Eu não sei se você já parou, por que da declaração o Senhor, Jesus é o Senhor até do sábado? Porque eles se prendiam muito à questão do sábado. O sábado, por exemplo, uma mulher que se levantasse pela manhã, ela não poderia olhar no espelho, porque do simples fato de olhar no espelho ao pentear o cabelo, viola o sábado.
O homem não poderia dar 1.101 passos. A lei dizia que era um caminho de sábado, 1.100 passos. Se ele desse 1.101 passos, quebrou o sábado. Só que os discípulos estão voltando de missão, estão com fome. Jesus está dizendo, a necessidade fala mais alto do que a lei. Existe sim a necessidade da burocracia, mas a burocracia não pode impedir o agir de Deus. Ele diz que Ele é o Senhor do sábado, porque sábado é o último dia da semana. Se sábado é o último dia da semana, sábado é o último dia da semana, que vai dar, vai girar o ciclo. Ele vai dar, o sábado é o antecessor do domingo, que é o primeiro dia da semana. Se sábado é o último dia da semana, e domingo é o primeiro dia da semana, Ele está dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Como assim? Já parou para analisar que 80% dos milagres que Jesus realizou, Ele fez no dia de sábado? Por exemplo, Ele encontra com uma mulher encurvada de 18 anos, o dia é dia de sábado. Ele olha para a mulher e diz, endireita. A mulher se endireita. E no domingo a mulher começou a andar perfeitamente. Ele olha para o homem do tanque de Betesda, deitado há 38 anos, e diz, pega a tua cama e anda. Era sábado. No domingo o homem estava com a maca nos braços, caminhando perfeitamente. Ele vai pregar na sinagoga, para a pregação, chama alguém que está com a mão mirrada, vem para o meio, o homem vem para o meio, era o dia de sábado, o homem estica a mão e ele é curado. E no domingo o homem estava com a mão sã. Quando ele diz, eu sou o Senhor do sábado, eu estou dizendo, eu sou o Senhor que muda a história. Porque até as 11h59 você estava com a mão mirrada. Até as 11h59 você não saía de uma maca. Até as 11h59 você andava encurvada. Mas quando eu sou na sua história e entro para mudar o quadro da sua situação, eu deixo o sábado para trás e vou dar um novo domingo para você. Escute o que eu vou lhe dizer. Jesus morre na sexta-feira de angústia, sexta-feira de dor, sexta-feira de lágrimas. Vem o sábado do silêncio, mas chega o domingo da ressurreição. Se na sexta-feira ele enfrentou a via dolorosa, no domingo de Páscoa ele ressuscita e diz para quem estava com medo, paz seja convosco. Ele conta as 3 parábolas dizendo que a mal interpretação da lei, da burocracia, das regras, impede que a lei do amor seja exercida. Quantas coisas foram deixadas de fazer porque alguém privilegiou a lei? Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você estivesse saindo de casa nessa manhã para vir para o culto, e se um mendigo, morador de rua, você saindo da sua casa, um mendigo morador de rua pedisse um prato de comida para você, o que você faria? Viria para o culto? Ou preparava um café da manhã? Eu não estou dizendo que as atividades religiosas não devem ser feitas, muito pelo contrário. Elas devem sim. E Deus valoriza aquilo que é feito dentro do templo. Mas isso não pode impedir que a lei do amor seja exercida. Quando ele conta as 3 parábolas, ele está dizendo que a necessidade da procura pelo que se perdeu não pode ser sufocada pela burocracia das regras, das tradições do farisaísmo. E o conteúdo, preste atenção, o conteúdo dessas 3 parábolas citadas por Jesus nos revela algumas verdades. Eu vou começar a pregar agora, tá bom, gente? As 3 parábolas revelam algumas verdades por trás delas. Primeira verdade: valorize o que Deus te entregou. Valorize o que Deus te entregou. Vivemos uma geração onde a maioria de nós não temos motivos para sorrir. Vivemos uma geração que entramos e saímos por aquelas portas assim, ó. Deus pode mandar fogo do céu, Deus pode descer com espírito e com poder e fazer sinais, prodígios e maravilhas. Mas a sensação que temos é que voltamos para casa do mesmo jeito que nós chegamos na igreja. E isso não é oriundo porque você pecou. É porque se fôssemos fazer um exame, o
histórico por trás dessa carcaça, que é a sua carne, você vai ver que algumas escolhas que você fez com que você perdesse alguma coisa na sua vida de valor. E todas as vezes que Deus, aqui ó, todas as vezes que Deus entrega algo nas nossas mãos e não valorizamos, nós perdemos. E tem coisas que não voltam mais. A primeira grande verdade do texto é: valorize o que Deus te entregou. O pastor, a mulher e o pai das parábolas só passaram a valorizar o que tinham depois que perderam. E o que evidencia isso é o fato dos três personagens procurarem diligentemente o que perderam. Cuidado para você não passar a valorizar depois que você não tiver mais. Pois se você, ou melhor, pois pode ser que você não reconquiste a atenção daquilo que se foi. Valorize enquanto você tem, porque pode ser que outros valorizem por você. Quem não valoriza o que tem é porque nunca amou o que possui. Eu vou dizer de novo: quem não valoriza o que tem é porque nunca valorizou aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Valorize o que Deus te entregou. Segundo, as perdas fazem parte dos achados e perdidos da vida. A segunda grande verdade do texto é que as perdas fazem parte dos achados e perdidos da vida. Ninguém passa pela terra sem perder. Se você fazer uma autoavaliação na sua vida, você vai ver que você perdeu algo de valor. Aliás, Jesus disse que quem passar por essa vida e perder lá na eternidade vai achar. Então eu acredito que nós não passamos por essa vida sem perder. O grande problema não é apenas perder, mas em administrar as perdas sem comprometer o que ficou. No processo das perdas, eu tenho que me preparar para ganhar também. Escute o que eu vou lhe dizer. Nós não passaremos por essa terra sem perder, só que também nós iremos ganhar nessa terra. E olha que coisa interessante, um espaço só pode ser preenchido por outro. Então eu acredito que quando perdemos, também devemos nos preparar para algo novo que virá. Se você perdeu alguma coisa por algum descuido seu e está diligentemente procurando, eu te convido a levantar a sua mão direita aos céus, porque tudo aquilo que perdemos e você diligentemente procura, o Senhor está dizendo: eu vou preencher o vazio daquilo que se foi. Quer mais? Se prepare para o novo de Deus. Se eu sou profeta de Deus, então se prepare para viver coisas novas. As perdas fazem parte dos achados e perdidos da vida, mas a vida não é só perder. Deus tem preparado um novo tempo para a história das suas ovelhas. Levanta as suas mãos aos céus, Assembleia, e receba algo novo da parte de Deus. Deus tem coisa nova para entregar para a sua igreja. Comece a buscar o que se perdeu, e tu verás o preenchimento do vazio que ficou preenchido pelo próprio Deus. Terceira verdade: no dia do reencontro, escute isso aqui, no dia do reencontro com as coisas perdidas, nunca se esqueça de chamar para celebrar quem acompanhou o seu processo. Vou dizer de novo: no dia do reencontro com as coisas perdidas, nunca se esqueça de chamar para celebrar quem acompanhou o seu processo. Como assim? Tanto o pastor, como a mulher e o pai, quando reencontrar os perdidos, chamaram os seus amigos para celebrar a volta do que se perdeu.
Aleluia. Diga para quem está perto de você: prepare o culto de ação de graça. Porque eu vou celebrar contigo a tua conquista. Não esqueça de chamar para celebrar quem acompanhou o seu processo. A gratidão e o compartilhamento da alegria devem ser celebrados quem esteve com você o tempo todo. Nunca se esqueça de chamar para a festa quem acompanhou as suas lágrimas. Levante as suas mãos, assembleia. Escute o que eu vou lhe dizer. Vai ter festa no lugar do luto. Vai ter festa no lugar da dor. A minha Bíblia diz que Deus tirou o povo de Israel da terra da escravidão com a festa da liberdade. Deus celebrou a Páscoa na terra da dor. Deus celebrou com os judeus na terra da sua provação, a festa da Páscoa. E quando eles celebram a festa da Páscoa, ainda na terra da dor, Deus está dizendo: eu tenho um novo calendário para vocês. Eu tenho uma terra que mana leite e mel. O Espírito Santo está te dizendo, está me ensinando nesta manhã: chama para a festa quem celebrou e quem esteve contigo nas tuas lágrimas. Se prepare para cantar a bênção de Deus. Vai ter culto de ação de graças, mesmo na terra da provação. Escute isso aqui. A outra grande verdade é que não se esqueça. Aqui, ó. Não se esqueça. Quando você for celebrar a Páscoa, a festa da liberdade na terra da provação, quando você for fazer o culto de ação de graças, ouça isso aqui: não se esqueça de trazer pasto verdejante para o seu aprisco. Como assim? Olha o que o Salmo 23 diz, versículo 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Escute isso aqui: quem tem pasto verdejante não corre o risco de perder o que tem. Quem tem bom prato para oferecer não perde as ovelhas do seu aprisco. Eu estou falando de forma genérica. Eu estou entrando no campo familiar. Eu estou entrando no campo do casamento. Quem tem prato bom para oferecer não corre risco de perder o que tem. Pasto estragado fazem as ovelhas pular a cerca do aprisco e ir para outro aprisco. Observe que o que separa a ovelha de outro aprisco não é a cerca, é a qualidade da comida. Aleluia. Você quer manter o que você tem? Que tipo de prato você tem oferecido? Não adianta exercer as suas atividades religiosas se você está oferecendo prato estragado dentro de casa. Diga para quem está perto de você: o seu pasto tem que ser verdejante. Senão você vai entrar na fila dos achados e perdidos. Valorize o que você tem. Valorize o que Deus te entregou.
e ofereça pasto verdejante. Sheika sorabada arabacala da Shai. Porque o que separa a ovelha de outro aprisco não é a cerca, é o pasto. Posso pregar? Ouça isso aqui. A quinta verdade das 3 parábolas da trilogia dos perdidos: é necessário, escute isso aqui, é necessário fazer uma faxina na casa para encontrar o valor perdido. Quando uma moça judia era pedida em casamento, o noivo entregava a ela 10 dracmas como símbolo de compromisso com ela, e também de demonstrar ao pai da moça que ele tem condições de sustentar uma casa, um lar. Normalmente, quando um casal judeu oficializa um noivado, o noivo tem um prazo de 1 ano para organizar o casamento e também providenciar o novo lar. Em contrapartida, a noiva tem a responsabilidade de guardar as 10 dracmas como símbolo de sua diligência e compromisso com o noivo. As dracmas é o equivalente para nós ocidentais como aliança de compromisso. Porém, o valor das 10 dracmas não estava no valor financeiro. Escute, pois em valores atuais, uma dracma é o valor correspondente a 15 centavos de dólares. Então 10 dracmas é o equivalente a $1,50. O valor das dracmas não estava no financeiro, no valor financeiro, mas no sentimento do noivo para com a noiva. Os valores eram sentimentais. Mas a noiva da parábola perdeu uma das 10 dracmas. E isso faz com que ela perca a condição de legítima noiva para o casamento. Porque para haver casamento com o noivo, o conjunto das 10 dracmas precisa estar completo. A noiva da parábola sabia que perdeu uma peça do conjunto de 10 dracmas, a desqualificava para as bodas com o noivo. Ela toma 3 atitudes. Versículo 8 diz assim: primeiro, que ela faz uma faxina na casa. Ela faz uma faxina na casa. Ó, a chorar. Deixa eu levantar o tapete e tirar a sujeira para ver se eu encontro a moeda e voltar ela a fazer parte do conjunto das dracmas. Todo mundo sabe que uma faxina na casa serve para 3 coisas. Primeiro, tirar a sujeira da casa. Segundo, deixar a casa perfumada. Terceiro, deixar a casa organizada. A segunda coisa que ela faz é, ela acende uma lâmpada, porque ninguém varre no escuro. Escute isso aqui: não adianta pegar a vassoura para fazer faxina se a lâmpada não estiver acesa. Ninguém limpa no escuro. E sabe quem é essa lâmpada? Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos anuncio. Eu já disse isso aqui, vou tornar a dizer. Jesus ressuscitou 3 pessoas no Novo Testamento: a filha de Jairo, o filho da viúva e a Lázaro. E nas 3 vezes que ele ressuscitou os mortos, ele utilizou a palavra. Para a filha de Jairo, ele sobe no quarto da menina e diz Talita cumi, que quer dizer menina, levanta-te. Palavra. Para o filho da viúva, ela manda parar o cortejo
cortejo, ele para o cortejo, pega na mão do menino e diz: menino, levanta-te, palavra. Ele vai até a sepultura de Lázaro, vai até a porta, manda tirar a pedra, diz: Lázaro, vem para fora, palavra. O que faz você viver uma vida abundante com Deus é a palavra. Então coma da palavra, viva a palavra, obedeça a palavra de Deus. Não adianta fazer a faxina no escuro. Acenda a lâmpada. Porque senão você fica fora do casamento. Encontrar os valores perdidos requer uma procura diligente. Aponta o teu dedo de profeta para alguém e diga para ele: você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Mais uma vez, diga: você tem valor. Você tem valor. Diga para ele: revira o porão da sua alma e começa a procurar a única peça do conjunto das dracmas que falta. Eu vou profetizar algo aqui da parte de Deus. A dracma vai voltar novamente. Você vai encontrar a dracma perdida, essa joia de valor. E tem mais: quando o noivo raiar nas luzes, você estará preparada para as bodas do noivo. O Senhor está dizendo: eu vou voltar, eu estou voltando. Mas a minha igreja, pega a vassoura e acenda a lâmpada e comece a procurar os valores espirituais perdidos. Eu vou deixar você adorar. Escute. Em tempos de perdas, a melhor coisa a se fazer é uma boa reflexão. Observe o que o versículo 17 e 18 diz. Olha o 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Só a parte A. Vamos todos repetir, uma só voz, só a parte A, no 3. 1, 2 e 3. Levantar-me-ei. Mais uma vez, vamos lá? Levantar-me-ei. Só os homens. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Só as mulheres. Agora todos juntos. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Escute isso aqui, escute. A palavra pródigo significa gastador, desperdiçador. E esse rapaz, ao sair da casa de seu pai, ele perdeu algumas coisas. Ele perde a herança que o seu pai lhe deu. Ele perde a segurança, o alimento, o conforto da casa do seu pai. Ele perde sua dignidade de judeu ao cuidar de porcos. Ele simplesmente troca a casa do pai pelas suas escolhas, e isso leva as suas aventuras terminarem dentro de um chiqueiro. As escolhas desse rapaz fez com que ele perdesse seus valores. A sua rebeldia
o tirou da condição de morador da casa. Ao pedir a sua herança ao pai, ele está dizendo nas entrelinhas que para ele o pai dele morreu, porque a herança só se divide depois da morte do pai, mas o pai está vivo. Os camaradas da rua fez esse rapaz perder o caminho da casa do pai. A prostituição com as mulheres da vida fez ele perder sua dignidade moral. A vida dissoluta roubou dele a referência que ele tinha da casa do pai. Nesses casos, a última coisa que ensina alguém que está nessas condições são as tragédias de uma vida fora da casa. O dinheiro acabou, os amigos foram juntos com a herança perdida, as mulheres da vida foram embora. Escute, o cenário que se tem é de um judeu, filho de judeu, dentro de um chiqueiro, desejando comer as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, e nem isso ele tinha direito. Ouça isso aqui: há momentos que Deus permite que cheguemos ao fundo do poço para refletir. Há momentos que o fundo do poço ensina mais do que multidões de palavras. No fundo do poço, o filho pródigo da parábola cai em si. Ele redescobre o valor de uma reflexão sobre uma vida fora da casa do seu pai. Refletir é pensar. Refletir é examinar. Refletir é desintoxicar. Veja o que Salomão diz, para nós encerrarmos. Capítulo 7 de Eclesiastes, versículo de número 2. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Olha o que Salomão vai dizer sobre reflexão. Veja a filosofia de Salomão. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Escute, dá a sensação que Salomão é antissocial. Mas como assim? Deixar de ir numa festa para ir frequentar lutos? Não, ele está ensinando assim o seguinte: olha, os valores espirituais de uma casa enlutada são mais eficazes do que os valores de uma festa. Examine comigo você em um ambiente de festa. O que vale é o momento, o que vale é a rapaziada, o que vale é o bolo da festa, o que vale é a bebida que se toma. O que vale é aquele momento. Só que aquele momento, esses sentimentos não traz uma vida sólida. Agora examine uma casa com luto. A primeira reflexão que nós fazemos dentro de um luto é: qual o destino da alma desse cadáver? O que será da vida após a morte? Refletir, ele cai em si. As três parábolas mostram que os perdidos se perderam dentro de uma casa. Escute, a ovelha se perdeu dentro do aprisco. É difícil de imaginar, mas há algumas ovelhas perdidas dentro da igreja. São pessoas que, por incrível que pareça, não faltam cultos, mas a sensação que você tem é um peixe, é ser peixe fora d'água. Está todos os cultos. A moeda se perdeu dentro de casa. O filho se perdeu dentro da casa do seu pai. Nem sempre os que se perdem longe dos nossos olhos. Na verdade, temos os cegos que não enxergam os perdidos da casa, e os perdidos que se perdem próximo a nós. A grande verdade das três parábolas é que os perdidos se perderam dentro da casa. Me permitam, quando as coisas se perdem dentro de uma casa, normalmente isso está relacionado a maus relacionamentos.
Uma ovelha que se perde dentro da igreja, mau relacionamento. Alguém que está perdido dentro da própria casa que mora, junto com seus familiares, mau relacionamento. O filho que se perde dentro da casa do seu pai, mau relacionamento. Os maus relacionamentos são os maiores agentes e causadores das nossas maiores perdas. Após refletir sobre as suas escolhas, o filho decide voltar para casa. Observe, nem todos ficarão felizes com os achados de dentro da casa. Sempre haverá aqueles que questionarão o retorno daqueles que se foram. O filho pródigo tem um irmão mais velho. Eu vou encerrar aqui. Enquanto o pai celebra uma festa com os amigos pela volta do filho perdido, o mais velho está no campo trabalhando. Guarde isso aqui. O mais velho está no campo trabalhando. Mas ao retornar para casa depois de um dia inteiro de trabalho, ele ouve o barulho da festa. Ao saber do que se tratava, ele dar as suas justificativas ao pai. Nunca fiz nada de errado, e o Senhor nunca me elogiou por isso. Júlio. Esses irmãos mais velhos. Ele vai dizer assim para o pai: sempre fui um trabalhador das tuas searas. Esse seu filho aí, não chama nem de irmão, esse seu filho aí gastou tudo que o Senhor deu, e ainda assim o Senhor dá uma festa para ele. Agora o que chama a atenção é que esse irmão mais velho talvez seja o maior empecilho para o irmão mais novo voltar. Acredito que quem precisa mais ser ajudado nesse caso é o mais velho e não o mais novo. Esse irmão mais velho tem algumas peculiaridades. Ele tem problema de convivência com quem já errou na vida. Esse aí errou. Ele não pode estar aqui. Ele é um religioso que se enche de atividades na fazenda de seu pai, e isso lhe dá o direito de julgar para qual lado vai aquele que voltou. Esse irmão mais velho é um hipócrita. Por que hipócrita? Pois quando o mais moço pediu a herança para o seu pai, ele também recebeu a sua parte e ficou calado. Diga para quem está perto de você que Deus nos livre dos irmãos mais velhos. Só que o pai age diferente, Silas. Ele diz ao mais velho: filho, o que é meu também é seu. Quando você quiser marcar uma festa com seus amigos, marca, porque eu te dou o cabrito. Mas esse aí estava perdido. Só que tem uma coisa que o filho mais velho não recebeu e que o novo recebeu. Aliás, 3 coisas. O mais novo recebeu um anel que o mais velho não tinha. Detalhe, o mais velho estava no campo trabalhando na seara do seu pai, mas quem recebeu o anel foi o que voltou. Não adianta estar trabalhando na seara se não receber o anel. Só recebe o anel de autoridade de Deus quem reconhece que perdeu, mas que veio buscar o que se perdeu. O filho mais velho passou o dia trabalhando, mas chegou em casa, quem recebeu o anel foi aquele que reconheceu os seus erros e disse: pai, se coloca sobre os seus pés, irmão mais novo. Levanta a mão, assembleia. Deus vai colocar o anel no
seu dedo. Vai colocar um anel no seu dedo. Aqui. Tem uma outra coisa que o mais novo recebeu e o mais velho que estava no campo não recebeu. Veste nova. O mais velho se julgava todo certinho, mas estava com a roupa suja. Quem recebeu roupa nova foi aquele que voltou. Que Deus repreenda o espírito do irmão mais velho. Terceiro, o mais novo recebeu algo que o mais velho não recebeu: sandálias nos pés. Na cultura judaica, quem anda descalço é escravo. Mas quando o pai colocou a sandália nos pés, ele estava dizendo: escravo nunca mais. Feche seus olhos. Coloca suas duas mãos sobre o teu coração. Receba autoridade. Receba a reabilitação do Espírito Santo. Receba as vestes novas de salvação. Calce as sandálias do Espírito e saia de uma vida de escravidão. O Senhor está dizendo: hoje eu devolvo aquilo que você perdeu. Hoje eu encontrei sinceridade na adoração. Eu vi diligência. Eu vi você fazendo uma faxina enquanto a palavra estava sendo pregada. Então receba aquilo que você perdeu. Receba a restituição dentro do teu lar, dentro do teu casamento. A sua família vai ser restaurada. Assim diz o Senhor. Feche seus olhos. Aleluia. Com as suas mãos sobre o teu coração. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia. Eu quero conhecer mais Aleluia. de ti. Espírito vem. Usa a vassoura. Espírito vem. Usa a vassoura do Espírito e tira a sujeira da casa. Espírito vem. Espírito vem. Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver algo novo. Viva as novidades de Deus na sua vida. Eu profetizo uma semana abençoada. Aleluia. Quero conhecer mais de ti. Espírito, Espírito vem. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem. Espírito
Cante isso, cante isso. Diga, diga. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Peça pra ele isso. Incendeia. Santo Espírito de Deus. Diga. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Erga suas mãos bem alto lá em cima. Cante. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito. Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito. Santo Espírito. Santo Espírito desce como desce, 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 Jesus. Desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. 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 Incendeia, Incendeia. incendeia, 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 incendeia. Sua igreja. Santo Espírito desce como fogo. Erga a sua voz. Erga as mãos bem alto. Oh, rabadababaxê, cantarabalai. Santo Espírito desce como fogo. Diga assim. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Espírito Santo. Erga as mãos bem alto. Espírito vem, Espírito vem. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito Eu quero ver algo novo. Eu quero ver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Só quem quer ver, diga eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. eu quero viver algo novo. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluias. Graças a Deus. Se você pode dar uma salva de palmas nesta noite, nesta manhã, que Deus possa abençoar a igreja dele nesta manhã. Se assenta um pouquinho, querido. Nós já vamos terminar este trabalho para a glória de Deus. Que Deus possa abençoar a vida do evangelista Sérgio, abençoar a igreja.
Mas eu não podia, querido, terminar este culto. A palavra foi pregada, aleluia, e eu tenho certeza que essa palavra vem em direção a nossas vidas. Aquele que está longe dos caminhos do Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você: tem veste nova, tem anel novo, tem sandália nova para mim e para você. Mas para isso você tem de se render aos pés do Senhor, para que tudo isso, querido, venha sobre nós. Aleluias. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para nós chegar até Ele, nós temos de dar um passo para Ele. Se nós dar um passo, querido, e abrir nosso coração, Ele tem plano de salvação para mim e para você. Salvação só com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como Ele disse lá em Mateus 6,33. Primeiro buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém nesta manhã para Jesus? Basta você levantar as tuas mãos e reconhecer que você precisa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém nesta manhã para Jesus? Levanta a tua mão, eu quero orar por você. E Deus vai fazer a obra na sua vida. Só Ele pode salvar, querido, a sua vida. O que nós podemos fazer é orar por você. Tem alguém nesta manhã? Você ouviu a palavra tocou em você. E Deus está dizendo: vem, porque eu tenho algo para renovar sobre a sua vida. Ele tem anel novo para você. Não é hoje. Basta você se render aos pés de Jesus e reconhecer que você precisa dele. Porque quando você dá um passo para ele, ele dá 10 por você. Tem alguém para Jesus hoje? Se não tiver, que Deus possa abençoar a sua vida. Continua vindo. Nós temos culto de quarta, sexta e domingo para você decidir a sua vida com Jesus. Vamos se colocar de pé nesta manhã e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez em nosso meio nesta manhã. Teremos culto também hoje às 18 horas. Se você puder estar vindo, venha, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar a presença de Deus. Não esquecemos, quarta-feira estaremos aqui no culto de oração em nome de Jesus. E eu tenho certeza que é só vitória em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor, leva a tua igreja, Pai querido, em direção ao vosso lar, Senhor. Senhor, nos dá um domingo de bênção, Pai, e de vitória, Senhor. Protege a tua igreja, Pai, por essas ruas, Senhor. Leva em direção ao vosso lar, Senhor, em nome de Jesus. Levanta a tua mão, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja convosco para sempre todos. Diga amém. Vai em paz em nome de Jesus.